Bom dia! Hoje são 12 de dezembro de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 27º, 27 vídeos da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre alguns textos de livros do Augusto Cury, de sua coleção Análise da Inteligência de Cristo. São 5 livros. Estou analisando aqui alguns textos agora desse livro aqui, O Mestre da Vida, certinho? Antes de ir ao quadro, mais uma vez mostro aqui um livro de Juan Arias, A Bíblia e seus Segredos. E também, mais uma vez, o livro A Bíblia, de Karen Armstrong. Muito bem, antes de ir aqui ao quadro, vamos aqui a mais uma informação. No dia 15, salvo engano, 15 de julho de 1969, a nave Apollo 11 pousou na superfície lunar, na Lua. Muito bem. Quantos astronautas estavam dentro dessa nave Apollo 11? Quantos? 3, não é mesmo? 3 astronautas norte-americanos, não é isso? O Armstrong, o Aldrin e o Collins, não é isso? O Armstrong foi o primeiro homem a pisar o solo da Lua. E com certeza os 3 ali, norte-americanos, foram os 3 primeiros homens a peidarem também, com certeza, na superfície lunar. Soltaram ali talvez alguns peidos, não é? Muito bem. Então você vê que em qualquer livro de história e também da história da astronomia, 3 homens, 3, estiveram naquela nave Apollo 11, não é? Lá na Lua, 3 homens. Repito, Armstrong, o Aldrin e o Collins, certinho? O que isso tem a ver com o que estamos vendo aqui na Bíblia? Algumas contradições aqui, discrepâncias e erros. O que isso tem a ver? Muita coisa. E você vai entender agora. Vamos lá. Muito bem. O título do vídeo é Augusto Cury e Jesus Cristo, não é? O 27º vídeo. A expressão Jesus Cristo é do Cury, não minha. Eu digo apenas Jesus. Por quê? Porque o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, Jesus, aquele ali, nunca foi o Messias aguardado pelo povo judeu. Jamais. É por isso que eu digo apenas Jesus. Estou aqui analisando este texto aqui do Augusto Cury nas páginas 39 e 40 do livro dele. E trazendo passagens bíblicas mostrando o contrário do que diz aqui o Augusto Cury. Nas páginas 39 e 40 de seu livro, ele diz assim: os evangelhos têm uma síntese, uma lógica, uma coerência que impressionam os pesquisadores. Os escritores dos evangelhos se valeram de uma investigação detalhada para elaborar seus textos. Por isso, eles não se copiam uns aos outros, e os 4 se completam. Resumindo, o Augusto Cury está dizendo que os evangelhos que estão no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, existe entre eles aí uma coerência e uma lógica que impressionam qualquer pessoa estudiosa da Bíblia. Diz também o Augusto Cury que Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um, para fazer o seu evangelho, fez uma pesquisa imensa, investigou detalhadamente a vida de Jesus, certinho? E diz também o Cury que os
os evangelistas, eles não se copiam uns aos outros. Um evangelista, por exemplo, não pega texto de outro para fazer ali seu evangelho, correto? O que o Augusto Cury diz aqui não procede de forma alguma, e isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério. E é o que eu estou mostrando nessa pequena série. Certinho? Muito bem. Já que vamos falar aqui sobre Bíblia, então vamos recorrer a quem entende de Bíblia, não é? Então vamos pegar aqui Karen Armstrong e Juan Arias, novamente. Karen Armstrong é especialista em história das religiões, principalmente do judaísmo, cristianismo e islamismo. Professora de cristianismo em um estabelecimento educacional na Inglaterra. Ela é inglesa. Ela fez mais de 20 livros sobre religião, mais de 20. 11 livros dela são traduzidos aqui para o português no Brasil, correto? Você encontra aqui no Brasil os 11 livros de Karen Armstrong. Na página 59 do livro dela, ela diz assim: Mas o fato é que o único Jesus que realmente conhecemos é aquele descrito no Novo Testamento, que não estava interessado em história cientificamente objetiva. Ela está dizendo aqui que são poucos os materiais que tratam de Jesus, propriamente dito, não é? História, livros de história, nada. Não é? Livros de história, nada. Só evangelhos. E ela diz que os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, aqueles 4 ali, é que realmente é por meio deles que as pessoas conhecem o Jesus. Só que o que está nos 4 evangelhos, como ela diz aqui, não há ali uma história cientificamente objetiva. Não se trata, na verdade, de história pura, não. Porque ali, nos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, muitas lendas, muitos mitos, não é? E daí as contradições e erros. E isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Juan Arias é mestre, Juan Arias, formado em teologia, teólogo, e ali fez pós-graduação em psicologia, um estudioso da Bíblia, vários livros publicados, e até mesmo em 10 idiomas. Juan Arias, na página 30 de seu livro, ele diz assim: é lógico, portanto, que a Bíblia apresente erros e contradições, exageros e mitos misturados com fatos reais. O que ele diz aqui é o que diz Karen Armstrong, é o que diz Bart Ehrman, é o que diz John Dominic Crossan e é o que dizem os teólogos sérios, correto? Que estudam a Bíblia com responsabilidade, com honestidade. Certinho? Então vamos mostrar aqui mais discrepâncias naquela parte lendária da ressurreição de Jesus, que está nos 4 evangelhos, correto? A ressurreição de Jesus está no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, correto? Muito bem. Então vamos aqui a mais uma pergunta. Algum discípulo foi ao túmulo de Jesus? Algum discípulo foi ao túmulo de Jesus após ele ressuscitar? Será que algum discípulo correu lá e deu uma olhadinha no sepulcro de Jesus e não havia ninguém lá no sepulcro? Será? Ou foram ao túmulo de Jesus somente as mulheres? O que você diz? É o que eu digo, gente. Isso aqui não é história. Isso aqui são narrativas de cada evangelista, baseadas em que essas narrativas? No disse-me-disse daquele povão ignorante, mergulhado em curandeirismo. Certinho? Isso aqui não é história. Então cada evangelista fez o seu relato. Cada evangelista fez o seu relato.
Mateus aqui fez seu relato copiando de Marcos muitas coisas e mudando. Lucas fez seu relato copiando de Marcos também e mudando. Certinho? E assim por diante. Muito bem. A resposta aqui para essa pergunta depende do evangelho que você está lendo. Depende do evangelho que você está lendo. Porque isso aqui não é história. Diferentemente dos astronautas da nave Apolo 11, ali havia 3 astronautas. A pergunta: quantos astronautas estavam na nave Apolo 11 que pousou na superfície da Lua? Quantos? Todos os livros dirão que foram 3. Armstrong, Aldrin e Collins. 3 astronautas. Porque isso é história. Aqui não. Aqui não é história. É por isso que aí temos as contradições, as discrepâncias, os erros. Isso aqui prova que não há coerência entre os evangelhos, como diz aqui o Augusto Cury, certinho? Então vamos lá. A pergunta: algum discípulo de Jesus foi ao túmulo de Jesus quando Jesus já havia ressuscitado? Algum discípulo correu lá e deu uma olhadinha? Ou não? Ou foram apenas as mulheres ao túmulo de Jesus? Muito bem. Então vamos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus responde a essa pergunta assim. Veja, Mateus. Apenas duas mulheres foram ao túmulo de Jesus. Mateus, certinho? As mulheres, Maria Madalena e a outra Maria. Homem algum aqui, depois da informação de que Jesus havia ressuscitado, em Mateus, homem algum aqui apareceu lá no túmulo de Jesus, correto? Então Mateus diz assim: apenas as mulheres foram ao túmulo de Jesus, correto? Mateus. E o Marcos diz o quê? O Marcos diz que 3 mulheres foram ao túmulo de Jesus. 3. A Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago e Salomé. Aqui já são 3 mulheres, correto? E aqui em discrepância com Mateus, vice-versa, certinho? Muito bem. E homens, depois de as mulheres terem comunicado aos discípulos de Jesus que Jesus havia ressuscitado, elas comunicaram isso? Será que algum discípulo de Jesus foi ao túmulo de Jesus para dar uma olhadinha, curioso? Será que foram? Não. Em Marcos não. Apenas 3 mulheres estiveram no sepulcro de Jesus. Homens não. Correto? Então aqui também apenas as mulheres, para Mateus e para Marcos. Correto? E para Lucas? E para o Evangelho de Lucas? Será que algum homem foi ver o sepulcro de Jesus? Lucas diz que várias mulheres, e não apenas 2, não apenas 3, várias mulheres, aquelas mulheres que acompanharam Jesus pela Galileia, que são muitas. Então Lucas diz aqui que várias mulheres foram ao sepulcro onde estava o corpo de Jesus. Várias mulheres. E diz o Lucas que depois de os discípulos de Jesus terem sabido disso aqui, que Jesus havia ressuscitado, diz o Lucas, aí alguns desses discípulos de Jesus, alguns foram ver o túmulo onde estava o corpo de Jesus e não viram nada quando chegaram lá, correto? Então o Lucas responde a essa pergunta assim: alguns discípulos de Jesus foram, sim, ver o túmulo de Jesus, além das mulheres.
é a resposta de Lucas, diferente da resposta de Marcos e de Mateus. E João, o Evangelho de João, o que ele responde aqui a essa pergunta? Da mesma forma que Lucas, só que aqui uma pequena diferença. Então, o Evangelho de João diz que quem chegou primeiro ao túmulo de Jesus foi apenas uma mulher, e não várias mulheres, como diz o Lucas, e não apenas 3 mulheres, como diz Marcos, e não apenas 2 mulheres, como diz Mateus, certinho? Então, o João diz que apenas uma mulher, a Maria Madalena, é que estava lá no sepulcro de Jesus, no túmulo de Jesus. E Maria Madalena, quando viu Jesus, foi comunicar aos discípulos. E diz o João que apenas 2 desses discípulos, apenas 2, quando souberam que Jesus havia ressuscitado, apenas 2 foram ver o sepulcro onde estava o corpo de Jesus. Certinho? Então você vê facilmente que não é preciso fazer um exercício mental difícil, que tudo isso aqui é um relato, é diferente do outro. Porque isso não é história, são lendas criadas pelos evangelistas ao bel prazer de cada um, à maneira livre de cada um. Ninguém aqui estava fazendo história, ninguém aqui estava tratando de fato real, imaginação deles. É por isso que são muito diferentes entre si. É por isso que não existe essa coerência entre eles, como diz o Augusto Cury. Então vamos agora à prova, aqui na Bíblia, em Lucas e em João. Vamos lá. Lucas capítulo 24, versículos 9, 12 e 24. Está assim: E, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 discípulos. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E o versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro. Muito bem. Aqui em Lucas, várias mulheres que viram Jesus, em Lucas, várias mulheres, saíram de lá para anunciar a ressurreição de Jesus aos discípulos. E elas anunciaram. Assim que os discípulos souberam que Jesus havia ressuscitado, o Pedro, discípulo de Jesus, o Pedro, levantou-se e correu ao sepulcro. O Pedro, discípulo de Jesus, esteve lá no sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, correto? Então aqui o Pedro já é o primeiro discípulo que foi ao sepulcro. Além disso, aqui mais discípulos também foram ao sepulcro. O versículo 24, aqui na lenda bíblica, 2 discípulos de Jesus estão dizendo para o próprio Jesus, os 2 discípulos, quando Jesus aqui já estava ressuscitado, está dizendo a Jesus que alguns dos nossos, isto é, alguns dos nossos discípulos, mais discípulos, foram também ver o sepulcro de Jesus, certo? Então, para Lucas, o discípulo Pedro e mais discípulos de Jesus correram ao túmulo onde estava o corpo de Jesus. Só que Jesus já havia ressuscitado, correto? Mas eles estavam lá. Eles foram ver o sepulcro. Pedro e outros aqui discípulos. Certinho? João também diz, vamos lá, capítulo 20, versículos 2 e 3. Está assim: Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes:
tiraram do sepulcro o Senhor. O versículo 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Então o Evangelho de João está dizendo aqui que a Maria Madalena, a única mulher que foi ver o sepulcro de Jesus, foi Maria Madalena. Então está dizendo aqui que Maria Madalena correu e foi avisar aí aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. E diz aqui o Evangelho de João que o discípulo Pedro e outro discípulo, apenas Pedro e apenas outro discípulo, correram para ver o sepulcro onde estava o corpo de Jesus. Então você vê facilmente aqui que cada relato é diferente do outro. Aqui, repetindo em Lucas, alguns discípulos de Jesus foram ao sepulcro. Em João, apenas dois discípulos foram ao sepulcro. E em Marcos, nenhum. Em Mateus, nenhum. Então você vê facilmente que isso aqui não é história. São lendas contadas aqui por evangelistas que não andaram com Jesus, não conheceram Jesus, não moravam nessa região, porque eles, quem escreveu isso aqui, eles eram conhecedores da língua grega. Eles escreveram isso aqui não porque fizeram uma investigação rigorosa sobre Jesus, nada de investigação detalhada, rigorosa. Eles escreveram isso aqui com o que eles ouviam do povão, certo? Então você vê que não há aqui coerência alguma. Em Mateus, 2 mulheres. Em Marcos, 3. Em Lucas, várias mulheres. Em João, apenas uma. Quem foi ao sepulcro de Jesus olhar? Algum macho, homem. Em Lucas, alguns homens, discípulos, foram ver o sepulcro. Em João, apenas 2 foram ver o sepulcro. Em Marcos, homem nenhum foi ver o sepulcro. Em Mateus, homem algum foi ver o sepulcro. Entendeu? Isso aqui ocorre porque não é fato real. Quando é fato real, tudo é a mesma coisa, a repetição. É o caso da nave Apolo 11, que pousou na superfície lunar no dia 15 de julho de 1969. A pergunta é: quantos astronautas estavam dentro daquela nave Apolo 11? Quantos? Todos os livros de história, todos os livros de astronomia vão dizer 3. 3. 3, 3, 3, 3, 3. Porque isso é fato histórico. Armstrong, o Aldrin e o Collins. 3, 3, 3. Bíblia não. 1, 2, muitos, um exército, etc. Porque isso aqui são lendas e nada mais. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.